Nós falamos assim, eu deixei um questionamento aqui na questão do que é um problema. E Deus me deu uma frase, inclusive está no livro que eu estou editando. Diz: a solução de um problema está no estágio anterior e posterior do mesmo. Ou seja, no que originou e na projeção e resultado que ele vai gerar. Nunca solucione problema no estágio onde está o problema. Ou seja, você não pode se fixar no problema. O problema de muita gente que tem problema é que se fixa no problema. Isso é a pior coisa. A solução do problema não está no estágio onde está o problema. Ficar olhando para o problema, vendo o problema, lamuriando pelo problema, não é a solução. Você tem que voltar para trás e ir na origem do problema, o estágio anterior e posterior do mesmo. E o que ele vai gerar, o que eu vou fazer depois do problema, são dois estágios diferentes. Na questão apostólica do Brasil, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo a maior corrupção vista na história política do Brasil. A pior hediondez, não sei se existe essa palavra em português. A pior hediondez, algo hediondo é algo maléfico, algo que cheira mal. A pior hediondez do que é a estrutura política dessa nação. E lamentavelmente a igreja não se posicionou com isso. Deus me disse claramente, escute bem: Deus não julga um território, uma nação, um país por causa do mal. Deus julga uma nação, um território por causa de ausência de justos. Quem entendeu isso? Deus não julga porque mal sempre existiu. Alguma vez o diabo foi bom? Só lá no céu, se é que ele morou lá na glória e caiu e despencou, como conta essa teoria bíblica. Eu acredito. Mas preste atenção. Aqui na terra o diabo sempre foi mal e sempre vai ser mal. Então, queridos, o diabo nunca foi bom, Satanás nunca foi bom, nunca deu trégua. Satanás sempre implantou em territórios, em diferentes geografias, o seu mal, o seu veneno. Desde a antiguidade ele matou, roubou e destruiu, e o fará sempre. Mas, querido, não é a presença de homens maus que traz juízo. É quando há a presença, existe a presença do mal, e nessa mesma equação a ausência de justos. Você pode ver isso em Sodoma e Gomorra, nessa barganha de Abraão com Deus. Deus, se tiver 50, o Senhor mata? Não. Se tiver 50, eu não mato. Não tinha. Se tiver 40, eu não mato. 40 está valendo. Se tiver 30, não. Se tiver 20, não mato. Fique tranquilo. Se tiver 10, tinha 10? Não. Não tinha nenhum. Não tem ninguém. Então o juízo vem quando se ausentam os justos. Quer ver coisa triste nesta postura apostólica que nós temos? É líder que não honra a sua postura. A gente podia ter ficado com a palavra do pastor Marcelo, né? Mas escute bem: Deus está cansado de líderes, desculpe a palavra, frouxo, que não honra a sua postura. E Deus está levantando uma geração apostólica para levantar homens de estrutura, homens de garra, homens de coragem, homens de autoridade santa, homens conquistadores, homens que não simplesmente vão gerenciar sua igreja, mas vão gerenciar territórios para a glória do Senhor. Olha o que diz em 2 Timóteo. Eu gosto dessa epístola de Timóteo, entre tantas epístolas de Paulo, mas eu gosto porque Paulo, eu sei, você já leu essa epístola, ele recebeu uma revelação. Qual a revelação? Que ele está indo embora. Se te dessem a data de você morrer, você ia viver de qualquer jeito? Não. Paulo recebeu talvez a incumbência de entender que ele iria morrer. E nós vimos aqui a sequência de mortes que houve dos 12 de Jesus. Eu não é? Vocês estavam no mês passado. Todos morreram tragicamente. Todos morreram tragicamente. O que acontece? Paulo está prestes a morrer e ele fala o seguinte: eu vou morrer. Ele estava preso. E Paulo se encontra diante de um grande desafio. Há uma demanda muito terrível da projeção do seu apostolado.
E nessa altura ele tinha sido abandonado. Homens o traíram, o prejudicaram, como um tal de Alexandre o Latoeiro. Gente que estava do seu lado como discípulo abandonou, diz aqui no versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, discípulos dele. 12 dele se levantaram contra ele, murmurando, porque a serpente entrou na mente desses discípulos. E o que aconteceu? Paulo se vê coagido, angustiado, porque ele sabe que vai morrer, e sabe que o que ele tem em mão só tem um discípulo novinho, em folha, inexperiente. É um menino que chora, porque ele diz, lembra das suas lágrimas, é um menino chorão, é um jovenzinho que talvez todo mundo despreza, é um jovenzinho que ninguém dá um centavo por ele, é um jovenzinho que talvez não tem toda a postura de um pai como o apóstolo Paulo, não tem o calibre de apóstolo Paulo, mas Paulo diz, ei, que ninguém despreze tua mocidade. Sabe por quê? Porque preciso de um sucessor. O meu apostolado precisa de alguém que diga, eu vou representar meu líder, eu vou representar a causa do meu líder, eu quero ser um apóstolo santo, eu vou derramar esse azeite onde meu líder não pode chegar. Eu sou um líder de aliança, de obediência, de fidelidade. Ei, Paulo, quando está prestes para morrer, poderia ter escrito para sua irmã, poderia ter escrito para sua mãe, poderia ter escrito para tanta gente, poderia ter escrito para Priscila e Áquila, poderia ter escrito para tantos lugares, mas está provado que a única pessoa que na hora que ele estava já no curso para morrer, ele escreve para um discípulo jovem que ninguém dava um centavo por ele. Eu vou escrever para o meu Timóteo. Eu profetizo, pastor, que Deus te dê um Timóteo. É um franzino que ninguém dá ninguém. Ele vai engordar um pouquinho com os tempos, mas é um franzino que ninguém dá nada por ele. Talvez ninguém dá um centavo por ele. E Paulo começa a dar conselhos e fala assim. Ele diz, não diz discípulo, diz filho. Tu, pois filho, eu vou morrer, eu vou partir. Tu, pois filho, eu vou te dar um conselho. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia aos homens. Aquilo que eu te ensinei na reunião de 12, aquilo que eu te ensinei passo a passo, aquilo que eu te falei, faz isso, aquilo que eu te passei com diretriz, você ouviu diante de tanta gente. Sabe o que ele está querendo dizer? Muita gente me ouviu, mas eu sabia que só você que estava entendendo. Muitos eram, eita glória, mas eram emocionados, eram só empolgados. Ei, Timóteo, meu filho, papai está partindo. Ele morreu decapitado. Paulo perdeu a cabeça. Ele tinha. É para Timóteo que ele fala assim: combati o bom combate, meu filho, guardei a fé, corri essa carreira santa, está me aguardando um galardão lá em cima. Eu estou partindo, fiz o que eu tinha que fazer, mas eu preciso deixar um legado. Você pode confirmar que em 2 Timóteo capítulo 2, os primeiros versículos até o versículo 13 pelo menos, Paulo fala sobre estrutura. Diga comigo, estrutura. E a primeira coisa que um líder apostólico tem que ter é estrutura. Porque além de você ter que olhar a sua família, você vai ter que olhar a greia, o rebanho que o Senhor confiou na tua mão. E além de confiar ou se desenvolver no trabalho da igreja que você cuida, você vai ter que cuidar de uma cobertura. Você será pastor de pastores. Você dará cobertura enfrentando demônios territoriais da sua cidade. E os nossos são principados. Te garanto isso aqui em São Vicente, é coisa séria. São demônios terríveis.
eu vejo, eu tenho um dom de visão e eu vejo essa minha esposa é testemunha do que eu vejo. E às vezes eles entram na minha casa, eles vão no meu quarto, são sem vergonha, e Deus permite, nem que Deus gosta disso. Vão na minha casa, entram no meu quarto, e são principados terríveis. Ela sabe como eu, de madrugada, 3, 4 horas da manhã, entro em batalha espiritual. O que está acontecendo? Parabéns, esposa de apóstolo. O que aconteceu? Que loucura é essa? Às vezes depois de uma noite de unção matrimonial, estou lá descansando, vem me perturbar. Aí minha esposa, meu Deus, está tão bonito. Guerra travada, ao ponto de senti-lo, parece que tangivelmente, principado na nossa cidade. Só que o que acontece? Deus vai te levar para dimensões de outras cidades, de outras dimensões de guerras, e você não vai poder dar uma de louco, você não vai poder se transtornar mentalmente. Não, Paulo diz, ei, você vai ter que se fortificar na graça. É a minha graça que vai te fortificar, apóstolo. É a minha graça que vai te dar força, graça. Sabe o que é isso? É carisma de Deus. Fortifica-te no carisma de Deus, porque o carisma de Deus vai te revelar amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, frutificação. Onde há transferência do caráter de Deus para o teu caráter. E escute, eu vou lhe falar uma coisa. Estamos numa crise terrível na igreja. Não sei se alguém ficou sabendo, um pastor em São Paulo que se suicidou. Meu Deus do céu, pastor, onde nós estamos? Pastores em depressão, pastores tomando remédio antidepressivo, pastores surtando emocionalmente. Onde nós vamos chegar? Somos apostólicos ou não? Somos líderes de conquista ou não? Fortifica-te na graça. Aí diz Paulo no 3, sofre. Queridos, se Deus vai te prosperar, diga amém. Deus vai te prosperar. Deus vai te dar bênção. Deus vai te dar muitos discípulos, muitas igrejas de cobertura. Vai vir prosperidade. Você vai comprar terreno, vai construir uma catedral, vai jogar fora essas cadeiras, não, vai doar para a célula, vai vir cadeira acolchoada. Tem 12 dedos que vai tirar um cochilo na hora do culto, tão gostosa que vai ser a cadeira. Amém? Deus vai te dar ônibus. Ninguém fala amém. Deus vai te dar sítio. Marco Antônio já rompeu, já começou. Vive sorrindo, dando glória. Eu queria ter um sítio para descansar. Já tenho. Escute, mas vão vir aflições. Com tudo isso vão vir aflições. Aflições de um chamado, aflições de um apostolado. São as aflições de um soldado de Cristo, que não pode militar outra milícia, a não ser crer que Ele vai agir, que Ele vai suprir. Porque se há momentos que o dinheiro vai te ajudar, o dinheiro na hora da cesta básica vai ser bênção. Na hora de comprar o terreno, o dinheiro vai ser providência do Senhor. Amém ou não? Na hora de comprar o ônibus para levar a gente para o encontro com Deus, a bênção vai vir. Pastor Enzo, ele disse que estava com 50 reais, mas eu olhei, ele estava com uma compra de 200. Eu falei, aí tem coisa. Ele não falou nada para mim, mas eu já vi a cena, porque eu fui missionário também assim. Missionário, ele tem fé, então ele faz uma compra de 200, só que ele só tem 50 no bolso. E Deus falou, preciso falar alguma coisa? Eu falei, não, Senhor, já entendi tudo. O que aconteceu? Eu cheguei lá e falei assim, só que eu estava com um X na carteira, passei minhas compras e sobrou o X. Ele me testificou e me disse, apóstolo, eu tinha 50 e eu sabia que eu ia deixar, mas eu faço por fé. Eu sempre compro a mais. De repente um anjo aparece
Estou nem aí. Nem que eu faça aquele morro no carrinho e eu tenho que devolver tudo e só passe meia dúzia de coisas. Mas um anjo tem que aparecer. Ele falou isso para mim. E um anjo cabeçudo apareceu. Quem dá glória a Deus por isso? Aleluia. Pá. Eu fui embora, dei as costas para ele, mas ele ficou assim. Deus, faz para a pessoa do lado assim, faz assim. Estou de olho no Senhor. Queridos, vamos viver a glória do Senhor. Vamos nos fortificar na graça. Líderes apostólicos vão começar a voltar às raízes. O Brasil é um país. Esse santo anjo de Deus me deu um livro que chama-se Os Judeus que Construíram o Brasil. Eu estou me deliciando. Perante tantas experiências, eu choro e digo: nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. O que fizeram com os judeus aqui no Brasil, começando lá em Portugal. O Brasil foi formatado por judeus, você sabia disso? Perseguidos pela Inquisição. Eu tenho um vídeo aqui, no vídeo, um negócio aí, clica aí novamente, ó. E eu já falei sobre isso. O Brasil apostólico, nós estamos levantando uma nova gestão para a nossa terra. Por quê? Porque a problemática do Brasil, como nunca se viu, está antes. Vamos ter que voltar a vasculhar nossas raízes. E depois vamos nos projetar para algo novo. O que está acontecendo no Brasil, não se espante. Não se espante. Essas leis que estão inventando, não se revolte. A solução nossa não vai ser através da política. A solução nossa vai ser com uma unção sobrenatural de Deus. Acho que você não entendeu. Unção apostólica sobrenatural de Deus. Isso que começa lá no passado. Uma nova gestão para a nossa terra, voltar às nossas raízes. A solução do problema está antes e depois. Projetarmos uma nova dimensão do reino aqui nesta terra, onde você está. E quarto, tomada de novos territórios. Tem gente de Diadema aqui? Pouca gente. Tem gente do Guarujá? Tem gente de Santos? Aleluia. Tem gente da Praia Grande? Tem gente do Butantã? Aleluia. Tem gente da área continental? Eita Jesus. Tem gente de Cotia? Aleluia. Tá pegando fogo aí. Aleluia. Tem gente de São Vicente? Não sei o que está faltando mais, mas olha, Mongaguá está aqui hoje. Aleluia. Estão aí. Parabéns. Preste atenção. O Senhor vai te usar, líder, desde Mongaguá. Vamos parar para lá, mas estamos em Mongaguá, Guarujá, subindo a serra. No teu território, Deus vai te colocar como cabeça para dominar. Por isso Paulo diz para Timóteo: ei, cabra, eu sofri na cadeia, mas isso aqui não vai ficar aqui não, nessa cadeia não. Eu vou perder minha cabeça, eu vou morrer. Combati o bom combate. Mas Timóteo, você é um menino. Mas por favor, lembra-te daquilo que eu depositei em você. Lembra daquilo que eu te dei como incumbência. Você vai ter que sofrer essas dores comigo, porque o Senhor vai te dar a graça de tomar territórios. Diga para alguém: você vai tomar territórios. Nós vamos tomar territórios. Enzo, o Senhor te trouxe aqui para tomar territórios. E onde você pisar, o capeta vai ter que sair em nome do Senhor. Pisa aí, diga: sai, capeta, em nome do Senhor. Essa unção está aqui. Nós vamos ter que tomar território e avançar para a glória do Senhor. Mas olha a raiz um pouquinho do Brasil. Clica aí novamente, olha só. O Brasil é originado, muita gente fala do pau-brasil como uma árvore, mas a questão é quem deu o nome à madeira Brasil, ao pau-brasil. Quem deu? Porque Brasil não é um nome indígena. Muita gente pensa que é o nome do Tupi-Guarani, mas não é não. O Brasil surge de um nome em hebraico chamado Barzilai. Barzilai, traduzido ou transliterado de Barzilai, que na verdade é
Brasil. O Brasil. Isso é hebraico. Bet é a primeira letra. Zain, segunda letra. Resh e Lamed, 4 letras, dá um nome. Barzilai. Em 2 Samuel 19:31 está escrito que era um homem, é o nome de um homem, Barzilai. Assim como Israel é o nome de um homem e deu um nome a uma nação, esse nome deu origem. Por quê? Porque quando veio a Inquisição, depois vocês leem o livro, os judeus que originaram o Brasil, formataram o Brasil, veio essa família de judeus perseguidos pela Inquisição. E o Barzilai era madeireiro, conta a história judaica. E ao ver essa madeira vermelha aqui, ele diz: peraí, essa madeira não é qualquer madeira, é uma madeira nobre. E começou a cortá-la, e os indígenas não sabiam o quanto ela era preciosa. Como ele chegou perseguido, perdeu tudo, largaram tudo, as fazendas, tudo, os bens. Chegaram aqui, ele cortou madeira e começou a enviar e comercializar a madeira. Conclusão, começou a mandar madeira para a Europa e começou a ficar rico. E ele tomou posse desse descobrimento. E o que acontece? Todo mundo diz: a madeira de Barzilai, a madeira do Brasil, a madeira do Brasil, a madeira do Brasil, a madeira, como se diz, o bar do Zé, o bar do João, o mercado do Pedro, do seu Manuel. Aí ficou a madeireira do Barzilai. Madeira do Barzilai batizou o nome do pau-brasil, que é a madeira do Brasil, pelo nome. E o nome que já se impregnou nessa madeira, nessa árvore chamada pau-brasil, madeira do Brasil, dá nome, origem ao nome da nação brasileira. Clica novamente. Olha só. Quando Dom Emanuel, 1500, Dom Emanuel, primeiro rei de Portugal. Dom Emanuel, primeiro rei de Portugal. Ele envia 12 caravelas. Qual o nome do rei? Emanuel. Que em português é Manuel, mas original é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ele envia 12 caravelas. Emanuel, Deus conosco, envia 12 caravelas. E elas chegam aqui comandadas por Pedro. Emanuel envia 12 caravelas comandadas por Pedro. Meu, que loucura, gente. Isso é história do Brasil. E chegam no Brasil dia 22 de abril. O que era? Dia da Páscoa no calendário judaico. Coincidência? Jesuicidência. Chegam dia 22 de abril, dia da Páscoa judaica. Inclusive, viram um morro ali em Porto Seguro, que muitos de vocês já foram, graças a Deus, nesse congresso nosso em Porto Seguro. E viram um morro e colocaram Monte Pascal. Ou seja, o primeiro nome que deram foi Monte Pascal, a terra brasileira, que até então não se chamava Brasil. Depois a chamaram de Ilha de Veracruz. Por quê? Porque nos 12 navios, o próprio Frei de Coimbra, Frei Henrique de Coimbra, relata isso. Perdão, quem relata é Pero Vaz de Caminha, que é o escritor. Ele diz que o Frei de Coimbra está trazendo uma cruz de muitos metros, carregada nos navios. Não trouxeram nenhuma imagem e só trouxeram uma cruz. Inclusive essa cruz está fincada lá em Coroa Vermelha. Já estive lá e muitos de vocês já tiraram foto lá. Agora fizeram uma de metal e fincaram essa cruz na praia em Porto Seguro, a primeira terra pisada aqui no Brasil pelos portugueses. E ali fincaram a cruz e colocaram o nome de Ilha de Veracruz, porque até então acharam que era uma ilha. Depois perceberam que era um continente e ficou chamada de Ilha de Veracruz. Vera é algo verdadeiro, algo original. Ou seja, a terra da mensagem da cruz. Esse foi o primeiro nome do Brasil, a terra da mensagem da cruz. Começou com Monte Pascal e depois Ilha de Veracruz. Depois esse judeu Barzilai, que implanta-se aqui no Brasil, começa a comercializar, que vem nesses navios, comercializa a madeira, e aí fica a madeira batizada como de Barzilai. Tá ok? Só que o legal disso aqui é o seguinte, não sei se eu anotei isso aí, clica novamente. Não anotei, mas presta atenção. Barzilai tem 4 letras. Bet, diga comigo, Bet. Zain, Resh e Lamed. E justamente essas 4 letras, Bet, depois eu mostro o desenho para vocês,
Bet, Resh, Zaim, Resh e Lamed. São as 4 iniciais, as 4 mulheres que geraram a nação israelita. Primeira é Bet. Quem lembra a primeira mulher? Bila. As 4 mulheres de Jacó. B de Bila, as escravas. Daí nasceram alguns filhos para Jacó, que foram tribos. Lembra disso ou não? O Z de quem? Quem lembra de outra mulher que gerou filhos para Jacó? Zilpa. Muito bem. Zaim de Zilpa, Brasil. Z. Resh de Raquel. E Eli de Lamen, Lia. Quem entendeu? Então as 4 letras do Brasil, no nome Barzilai, ou do Brasil, são na verdade as 4 letras que são das 4 mulheres que deram filhos para Jacó. E desses filhos, com essas 4 mulheres, nascem as 12 tribos. Gente, é uma coisa de louco. Mas eu te falo uma coisa: o Brasil tem um cunho profético da nação israelita. E tem um fundamento judaico. E essa nação é uma nação próspera, de promessas. Só que o que acontece? Quem trouxe essa visão apostólica, ou essa unção de Israel, é a visão apostólica. Então, o que está acontecendo com o Brasil? Precisamos de homens fortificados para entender o que é o apostolado, porque o apostolado vai curar o Brasil. Nós vamos tomar conta do Brasil com apóstolos. Já começou nos estados. Graças a Deus o apóstolo René tem 12 apóstolos em cada estado. Amém? Pela misericórdia eu sou um deles. Só que o que acontece? Hoje, pastores em cidades e em regiões que você possa imaginar como mais remotas, Deus vai estar levantando pastores para dominar bairros, cidades e territórios com essa unção apostólica. E Deus está dizendo: seja bem-vindo ao avivamento apostólico. Paulo fala de estrutura. Do versículo 14 até o 18, Paulo fala de conteúdo. Não tenho tempo para explicar isso aí. Onde Paulo diz para Timóteo: Timóteo, caráter, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Falamos de caráter. Paulo primeiro diz: fortifica-te na graça. Diga para alguém: fortifica-te na graça. É a graça que vai te salvar. Estrutura, estrutura, estrutura. Sabe por quê? Porque Paulo tinha um espinho. Paulo foi perseguido. E Paulo dizia: ai meu Deus, me ajuda. Minha graça te fortifica. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Querido, você vai entrar em territórios. Você vai dar cobertura para pastores. Você vai ter que ajudar pastores. Você não vai poder vivenciar somente a bênção para você sozinho. Você vai ter que ajudar a igreja. Você vai ter que implantar a igreja. Você vai ter que implantar a visão. Você vai viajar para fazer encontro com Deus. Você vai entrar em Lorena. Você vai fazer encontro em Lorena. Você vai entrar no interior. Você vai entrar em lugares que ninguém entrou. Sabe por quê? Porque você é um líder de estrutura. Você vai falar: meu Deus, estou cansado. Tem gente ingrata que vai te apunhalar pelas costas. Tem gente ingrata que vai falar mal de você. Tem gente ingrata que vai te apontar o dedo. Discípulos que vão viver embaixo de maldição. Sabe por quê? Porque quebraram a aliança, obediência, fidelidade. E você vai se doer. Você vai falar: meu Deus, tem misericórdia. E o Senhor vai falar para você: ei, a minha graça. Porque eu nunca entro no surto emocional. Por quê? Porque eu vivo em graça. Eu tenho que viver o carisma de Deus. Eu tenho que viver por mim, pela minha família, pela minha igreja e por uma regional. E se eu não me fortificar nisso, eu estou perdido. Eu estou mal. Eu tenho que me estruturar com meus alicerces numa palavra chamada graça. O espinho pode doer, a espadada pode doer, a guerra pode estar dura, posso levar punhalada nas costas, e o Senhor te diz: minha graça, minha graça, minha graça, a minha graça te basta. Paulo depois diz: ei, procura apresentar-te aprovado. Sabe por quê? Porque para ser aprovado tem que passar pela prova. Vai vir prova. E é nessa prova principal é ver como está o teu caráter, quem você é. Deus está levantando o apóstolo, mas vai tratá-lo no caráter em primeiro lugar. Caráter. Então vem a estrutura na graça. Em segundo lugar vem a prova no caráter. Quem você é? Quais são as suas lutas, tuas tentações, tuas perseguições?
teus dilemas, caráter, quem você é, santo, irrepreensível, honesto, justo, quem você é. Terceiro, Paulo prega valores e termina a mensagem do capítulo 2. Ele diz: ora, numa casa não há somente vasos de ouro, mas há vasos de desonra. Eu não vou explicar o que é um vaso de desonra. Quem sabe o que é um vaso de desonra? Literalmente, era o vaso sanitário naquela época. Só que Deus está te dizendo: eu quero você como vaso de honra. Porque ser apostólico, você vai ter que ter estrutura na graça. Fortifica-te na graça. Segundo, você vai ter que ter conteúdo. Você vai ter que ser obreiro aprovado, caráter. E terceiro, você vai ter que viver a honra. Você vai ter que viver valores. E eu já disse aqui que ver unção de multiplicação começa com honra. Discípulos você vai ter muitos, mas líder você vai ter só um. Filhos você vai ter muitos, pai você tem um só. Eu preciso aprender honra, porque nunca talvez vivenciei o que é honra. E Deus te diz: eu te trouxe nesse lugar para que você entenda que você é líder apostólico. O mais lindo de tudo, que apenas estamos começando o seminário, depois que você entender isso e tua cabeça se colocar no lugar, teu coração ficar no lugar, o capacete vai estar no lugar, o escudo, a espada, o cinto, você vai guerrear. Mas depois de toda a tempestade você vai estar de pé. Só que você vai olhar para trás e vai ter uma geração junto contigo, vai falar: estamos aqui, líder. Se Paulo pudesse passar através de todas as épocas e ver, desde 1500, Martinho Lutero, se ele pudesse ver os arautos que Deus levantou, como John Wesley, como Finney, como Spurgeon, pregadores, como Billy Graham, através do século, até chegar até você, ele iria falar: glória a Deus, meu Timóteo deu certo, meu Timóteo deu certo, meu Timóteo deu certo. A visão apostólica. Se Paulo viesse para cá hoje e escutasse eu e você falando apostolado, 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 Paulo na cadeia ele ia falar: meu Deus, eu estava com medo que o apostolado parasse, mas graças a Deus, meu Timóteo se fortaleceu na graça, meu Timóteo continuou, meu Timóteo não desistiu. Timóteo, tenha cuidado com você mesmo, porque eu te escolhi, diz o Senhor. Quem recebe essa unção nessa noite, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.